resultado uma pseudo justificativa dos seus atos ali que vão ser discutidos na justiça. Aí eu pergunto, toda a cadeia que foi enganada prevaricou? Então prevaricou o comandante da Rotan, prevaricou o CFE? Não, mas nós vamos ferrar o tenente. Porque o tenente é CHO, tá lá, e o CHO é discriminado na polícia mesmo. Isso é fato, é verdadeiro. Agora, o meu questionamento é que o tratamento não é igual. Aí eu volto lá no caso do coronel que pegou a viatura descaracterizada para namorar com uma arma no cantão escuro, foi surpreendido pelos bandidos, o bandido roubou a viatura que era descaracterizada, levou a arma. O que a polícia fez? Colocou ele no cantinho e deu uma punição para ele. Proibido pular amarelinho 1 semana. Abriu o PAD dele? Não. Isso não é quebra do decoro? Isso não é situação grave? Então o comando, às vezes, quando é um oficial intermediário e um praça, nós temos que ser exacerbados na punição. Mas quando é amigo do rei, a gente dá um jeitinho. Então esses questionamentos que eu faço, e é sistêmico. O que é o sistêmico? A gente, muitas vezes, entorta o sistema para poder cuidar dos amigos, e ali, eu acho que, excetuado muitos poucos coronéis ali, é um grupo de pessoas cuidando um do outro e se escondendo um do outro ali. E quando é uma situação dessa, porque eu não consigo admitir, porque eu não consigo entender que uma portaria ou uma resolução do comando geral pode ter uma força maior que a lei. O Estatuto de Desarmamento não prevê uma situação de PAD, onde se presume inocência, você tira o porte de arma do cara. Por quê? Você não pode aplicar uma pena, e para o policial de Rotan, você sabe o que é andar desarmado na rua, uma pena antes de você investigar. O que eu estou dizendo com isso? Olha, vocês já são culpados, não pode andar armado, porque bandido não anda armado. Mas eu estou formalizando através do PAD aquilo que eu acho. E tem que ser exatamente o inverso. Eu abro a sindicância para apurar, se eu descobrir que realmente tem, ou o IPM, é que eu vou abrir o PAD. O PAD é tão somente para verificar se a pessoa deve permanecer nas fileiras da corporação ou não. Então eu acho vereador Júlio, veja bem, o pessoal do sistema, eles reclamam muito que a gente não contribui. Só que o que provocou essa anomalia é uma decisão administrativa número 43 do comandante-geral, que foi um erro das entidades de classe e do deputado Sargento Rodrigues, que quando nós elaboramos o projeto de código de ética, nós deixamos um artigo lá que ficou muito ruim, que os casos omissos ou duvidosos, decorrentes da aplicação da lei, seriam normatizados pelo comando geral. Com base nessa brecha que nós deixamos, surgiram aí 44... Aí não dá margem para discutir porte de arma no caso. Mas veja bem, o código é de ética. Eu estou falando em relação ao PAD. Entendi. Aí veio a decisão administrativa 43 que falou o seguinte: as faltas disciplinares residuais ou subjacentes do IPM poderão resultar na submissão a PAD direta. Porque o artigo 66 falava o seguinte, que o PAD não é para apurar. Ele seria para examinar a conveniência do militar permanecer na polícia ou não. Então, o que se presumia desse artigo? Qual que era a inteligência de quem elaborou a lei? É que ninguém seria submetido a um processo de natureza demissionário sem que a falta contra o decor da classe tivesse sido comprovada num processo anterior, que seria uma sindicância com contraditória para defesa. Só que o comandante-geral, em nome da tal da economia processual, falou o seguinte: não tem que ter sindicância não, porque senão o sujeito consegue se justificar antes do PAD. Porque quando a grande... Ora, mas essa é a ideia mesmo. Se o PAD é para avaliar a permanência ou não, eu tenho que justificar se ele cometeu uma falta, porque eu só posso avaliar se ele vai ficar na polícia ou não se eu comprovar que ele cometeu uma falta. Mas eu concordo aqui com o Mendonça. Mas eu também estou concordando. Só discordo o seguinte: na verdade, nós somos derrotados dessa premissa, né, Mendonça? Exato. Porque o projeto original que foi elaborado pela comissão, a regulamentação não era do comandante-geral, a regulamentação era do governo. É do governador. Dá no mesmo, né? Não dá no mesmo. Não dá no mesmo, porque o grau de complexidade é maior, certo? De autonomia. E aí, deixamos, e é uma das... Se tem um ponto que eu defendo que tem que ser mudado no Código de Ética, é o artigo 64, item 2, que não vincula a aplicação, a adoção do PAD, a submissão do PAD por ato de decoro, ao artigo 13, inciso 3. Porque nós conseguimos ter uma redação bastante específica para tipificar o ato contra o decoro para fim de punição disciplinar, que está lá no artigo 13, inciso 3, mas ficou aberto o 64.2, que fala que praticar ato contra o decoro será submetido ao PAD independentemente do conceito.
E aliás, vereador Cabo Júnior, a gente está torcendo muito que você assumir aquele mandato lá na Assembleia, até por não porque o deputado Sargento Rodrigues não esteja preocupado, mas tem umas questões aí que são específicas. Pontuais, né? É que a gente precisa de olhar isso realmente. Esse código de ética, por exemplo, no que o Gonzaga está falando, ele é terrível. E outra coisa também terrível, é que dentre as punições que lista o artigo 24, não se encontra a transferência por interesse da disciplina. Então, a gente escuta esse negócio lá na Assembleia, igual ouvi ontem, fala assim, a pessoa foi transferida, mas ela não foi punida. Isso não é punição. Mas isso chama-se covardia do comando e eu explico depois. Mas diga... Deixa eu fechar Isso é covardia do Coronel Renato. Só que antes eu vou dar um recado aí. Você que está nos ouvindo, por acaso deixou de ouvir uma revista geral, perdeu um programa nosso aí de algum sábado, basta acessar o portal da Ascobom, www.ascobom.org.br. Lá você clica no link Revista Geral e você vai poder assistir todos os nossos programas anteriores. Além disso, você aproveita para dar uma navegada, conhecer todos os benefícios que a Ascobom te oferece. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho.